Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam se cuidando nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, que exige de nós, né, muitos cuidados. Eu sou a professora Daniela Gomes e vou estar aqui com vocês para nós dialogarmos, né, e refletirmos um pouco sobre o ensino híbrido. Mas antes de nós passarmos, né, para esses conceitos propriamente dito, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora de Geografia na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Sou graduada em Geografia, tenho pós-graduação em AEE, Atendimento Educacional Especializado. Sou mestre na área de Educação e Geografia Escolar e atualmente faço doutorado também na área de Educação e Geografia Escolar, né? Meus estudos geralmente são baseados, né, nas mídias e na relação com a educação, e mais recentemente com a formação de professores e o ensino híbrido. Bom, eu vou passar agora aqui para a minha apresentação, e de antemão eu gostaria de pedir desculpa a vocês, porque eu estou utilizando a minha tecnologia, né, o meu computador, o meu microfone, que são os artefatos tecnológicos que eu tenho disponível para mim, que assim como vocês, eu sou professora e estou gravando esse vídeo, essa aula para vocês aqui na minha casa. Então, já peço desculpas se porventura aparecer um ruído, algum barulho, né? Porque nós estamos sujeitos a essas interferências externas. Certo, gente? Bom, esse módulo que eu vou estar aqui com vocês, né, para a gente dialogar algumas questões, ele se refere ao ensino híbrido, né, e eu intitulei de ensino híbrido na prática, porque eu pensei de nós pensarmos o mais próximo possível da prática, para nos auxiliarmos. Então, por isso esse nome. Mas esse curso, ele não é isolado, né? Como vocês já sabem, esse é só um dos módulos do curso maior, intitulado Ensino Híbrido e o Uso das Tecnologias na Educação. Depois vocês terão outros encontros aí para falar das ferramentas Google, né? O curso Google Workspace, e depois também vocês vão estar aprendendo aí sobre a edição e a produção de videoaulas, tá certo? Então, como não é somente eu que estou aí ministrando esse curso, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe, que existe uma equipe aí que está por trás desse projeto, mas a equipe que está aí ministrando as aulas. Então, nós temos aí a nossa secretária, a Tânia Toledo, juntamente com a Mirley e a Carla, que são as assessoras, que estão nos apoiando aí nesse curso. Também temos uma equipe técnica, que também nos apoia, formada pela Karina, o Kleber e o Carils, e a equipe pedagógica, formada pelo André, Ana Cláudia, a Carolina, o Kleber, eu, a Ivonilda e a Lore, certo? Então, eu gostaria de falar também nos objetivos, né, como parte da apresentação, os objetivos desse curso. O que é esperado que nós consigamos aí atingir ao final desse curso? Abordar alguns pressupostos, estratégias e recursos pedagógicos no que se refere ao ensino híbrido, como um modelo possível para a conciliação do ensino online com o ensino presencial. E já eu vou falar mais sobre isso aí com vocês. Situar o professor e prepará-lo para um retorno mais qualificado às aulas presenciais,
no momento pós-pandemia e conduzi-lo e contextualizá-lo conceitual e didaticamente em relação ao ensino híbrido, também preparando para as próximas etapas que vocês vão fazer aí do curso, que é as ferramentas do Google Workspace e a elaboração de videoaulas, né? Eu coloquei aqui situar o professor, mas eu também me incluo aí nessa lógica, porque eu também sou professora. Então, por isso, é um diálogo em que nós estamos todos aprendendo diante desse contexto. Qual que é o nosso percurso formativo? Qual será o nosso percurso formativo? Bom, vocês terão acesso a 2 vídeos elaborados por mim, né, divididos em 2 momentos, os 2 falam retratando sobre o ensino híbrido, mas o primeiro momento, que é esse vídeo, né, que é esse presente vídeo, nós vamos tratar sobre algumas bases e reflexões sobre o ensino híbrido. Esse será um momento de entendimento, né, dos conceitos, dos pressupostos teóricos, mas também que vai ter forte articulação com a prática. E no segundo momento, que será o próximo vídeo, que vai ser disponibilizado a vocês também, um segundo momento, organização e recursos, né? Voltado aí para o ensino híbrido, que é uma parte de planejamento, uma parte mais prática. Como complementação de carga horária, eu disponibilizei para vocês 5 vídeos. São vídeos curtos, viu, pessoal? Não precisa aí ficar de cara feia para mim. São vídeos curtos e muito interessantes que vão ajudar vocês a aprofundar mais nessa questão. Os 4 primeiros vídeos são do Norman Vaughan, que é um professor canadense, um especialista nessa área que trata do ensino híbrido. Então, o primeiro vídeo é com ele, que ele trata sobre os pressupostos do ensino híbrido. O segundo vídeo é os princípios da boa prática no ensino híbrido. O terceiro, desafios para o ensino híbrido. O quarto, planejamento e avaliação no ensino híbrido. E o quinto vídeo é uma animação bem interessante sobre a personalização e tecnologia na educação. Então, todos esses vídeos que eu disponibilizei a vocês, eles fazem parte do espaço Inovae, que é um espaço voltado para o ensino híbrido, vinculado à Universidade de São Carlos, ao UFSCar, tá? Eu também disponibilizei como complementação de carga horária um artigo para leitura, também um artigo curto, de fácil leitura, sobre ensino híbrido, modelos que podem apoiar a reabertura das escolas, da autora Lilian Bassic, que também é uma autora muito conhecida que trata de ensino híbrido no Brasil. E para fecharmos, né, esse curso e esse percurso formativo, vocês vão responder para mim um formulário, né, o Google Formulário, que vai ser disponibilizado aí no site, com 10 questões referentes ao conteúdo do nosso curso, certinho? Bom, esse primeiro momento, né, para esse curso de entendimento, que nós vamos abordar algumas bases teóricas, eu me baseei em 2 principais fontes, que foi o livro Blended, Inovação Disruptiva para Aprimorar a Educação, de Horn e Staker, e o Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, da Lilian Bassic, Adolfo Tanzi Neto e o Fernando de Mello Travisani, tá? Bom, mas antes de nós entrarmos ainda, né, muitas coisas que nós precisamos ainda fazer os combinados iniciais aqui. Esse primeiro momento é muito importante nós termos essa conversa. E antes de nós entrarmos para os conceitos, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu acho que é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, certo? Primeiro, pessoal, é porque nós estamos vivenciando um contexto difícil de pandemia, né? Pela qual nós não esperávamos. Então, nós temos que deixar isso bem claro, que esse curso, ele veio de encontro a esse momento, que exigiu de nós novas posturas pedagógicas, novos desafios, né?
Esse momento trouxe mudanças e trouxe muitas incertezas para o futuro. A gente não sabe como que vai ser o ano que vem. Nós ainda não temos uma previsão de retorno, porque nós não sabemos como que vai estar, né, a evolução da pandemia. Então, nós não sabemos o que esperar o ano que vem. Então, nós podemos voltar totalmente? Podemos, mas também talvez nós vamos ter que ainda desenvolver atividades e ações remotas, né? Para muitos, né, isso é infelizmente. Mas nós temos que nos preparar para isso, para o pior, né, digamos assim, porque nós não sabemos o que nos espera o ano que vem. Tudo vai depender de como as coisas elas vão ocorrer, né, nesse contexto internacional da doença. Então, diante dessa realidade, o que nós sabemos, né? O que nós sabemos é que esse ano foi um ano difícil para todos nós, não só para nós professores, mas também para os nossos estudantes, para as famílias, né? Enfim, para muita gente, em muitos aspectos. E nós nos vimos diante de muitos desafios, de muitas situações que até então nós não estávamos habituados, né? Nós tivemos que ressignificar as nossas ações, as nossas práticas, nós tivemos que desenvolver outro tipo de aula, então foi muito difícil lidar com essas questões. Outra questão é que nós nos vimos diante de desafios, como, por exemplo, o acesso reduzido à internet, né, por parte dos estudantes, a dificuldade para nós conciliarmos tempos e espaços, né, dentro dessa lógica do ensino remoto, no caso, nós professores. Nós tivemos muitas dificuldades de comunicação, né, então nós sabemos que esses desafios, eles existiram. Outra questão é que nós sabemos também que o ano que vem, seja como for, nós vamos ainda lidar com muitos problemas, né? Nós vamos talvez receber alunos com muita defasagem de conteúdo, nós vamos às vezes lidar com abandono escolar, né? Nós vamos ter que conciliar os conhecimentos desse ano com os do ano que vem, e isso vai exigir de nós diferentes estratégias didáticas para fazermos essas conciliações. Então, isso também são desafios difíceis. Enfim, são muitas questões para nós pensarmos. Então, esse curso, ele veio de encontro a essas necessidades, né? A esse contexto, digamos assim, caótico, né? Que nós nos deparamos e que pelo qual nós não estávamos esperando. Então, a gente se viu na condição de buscar novas aprendizagens, novas práticas, né? Então, esse curso veio de encontro a essas questões. E sobre esse curso, é importante também nós refletirmos aqui que ele não é uma receita pronta, né? Não é algo assim, a rede está trazendo esse curso para me ensinar agora a desenvolver as minhas atividades. Não, né, gente? A gente não pode encarar esse curso, essas considerações que nós que estão sendo oferecidas a nós, como o único caminho possível, porque a gente sabe que também, dependendo do que vai acontecer e dependendo do contexto do ano que vem, outras adequações devem ser feitas nas escolas, né, para ressignificar essas práticas. Nós vamos, às vezes, ter que ressignificar essas práticas, às vezes vão ser necessário fazer adequações na própria estrutura da escola, fazer outras melhorias e preparar para o contexto que pode vir. E também nós sabemos que nós temos muitas particularidades, que nós temos muitas escolas na rede, cada um com a sua especificidade, né?
E a gente sabe que tem algumas com contextos muito difíceis e que não vai dar para a gente aplicar tudo que a gente vai dialogar aqui. Então, o que eu quero pedir a vocês? Que vocês façam as generalizações de vocês, que tragam, que carreguem o que é possível, façam o que é possível dentro da realidade de cada um, né? Então, isso é muito importante a gente considerar. Outra coisa também que a gente também tem que ver é que quanto mais repertório nós temos, mais nós vamos ter possibilidade de desenvolver ações e atividades criativas para diante do que está por vir, né? Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais preparados nós vamos estar para um possível enfrentamento, né, de situações. Então, é nesse sentido que esse curso vem, a trazer uma base mesmo, e uma reflexão para a gente entender. Então, muitos devem, às vezes, questionar, olha, mas por que vamos ter uma parte teórica, né, para esse entendimento? Porque também, nós como profissionais, nós precisamos dar nome às coisas, saber situar as coisas, né? Então, essa parte teórica, ela também é importante para a gente trazer para a nossa prática, tá certo? E antes, né, para a gente iniciar o curso, o que nós vamos abordar nesse primeiro momento, né? Nesse momento de entendimento? Nós vamos abordar sobre conceitos e alguns pressupostos teóricos sobre o ensino híbrido. Nós vamos dialogar sobre modelos de ensino no contexto do hibridismo educacional. Vamos pensar algumas alternativas e caminhos que podem apoiar as nossas ações diante da reabertura das escolas e a personalização de aprendizagens. E antes de iniciarmos, eu queria lançar um questionamento para nós pensarmos, né? Em algum momento você já teve contato com esse termo ensino híbrido? É o termo ensino híbrido, porque vocês vão ver que nós já realizamos muitas práticas, né, dentro desse contexto, sem nós sabermos, muitas vezes sem nós sabermos que tem esse nome. Por exemplo, quando eu passo uma atividade para o meu aluno, que ele tem que fazer uma pesquisa em casa na internet, que ele precisa trazer um material de pesquisa da internet, depois trazer para outro momento, uma aula, para uma complementação de outra aula. Então, isso é uma forma de desenvolver, uma forma que nós desenvolvemos o ensino híbrido. Por quê? Porque nós estamos conciliando um ensino presencial com o ensino online, né? Remoto. E aí a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Só que antes de nós desenvolvermos essa ideia, nós precisamos falar de inovação. O que é isso, Daniela? Por que você está falando de inovação? Porque o ensino híbrido tem a ver com inovação educacional. E para nós entendermos esse conceito, a gente tem que compreender que a inovação ela pode ser de dois tipos. Nós temos uma inovação sustentada e a inovação disruptiva, né? O que é uma inovação sustentada? É uma inovação construída a partir de algo que já existe, como uma extensão de algo, né? Isso, na verdade, é o que mais acontece no nosso contexto contemporâneo, porque hoje lança-se um modelo de smartphone. Então, por exemplo, a Apple lança aí o iPhone 8. Aí depois, no outro ano, já tem um iPhone 9. E assim por diante. E aí, são pequenas melhorias que vão sendo feitas e que vão tornando essas outras tecnologias obsoletas, né?
Então, é uma melhoria a partir de uma base sustentada. E a inovação disruptiva, ela é uma inovação que acontece, que é criada a partir de algo novo, sem nenhuma base em um produto ou processo conhecido. É algo que rompe, né? Que disruptivo vem desse rompimento, rompe drasticamente com algo que tinha antes. E a gente fala isso para a tecnologia, mas é algo que acontece na própria vida nossa, nas nossas carreiras, né? No próprio universo educacional, né? Às vezes eu estava lá ministrando aulas para educação infantil, de repente eu estou dando aula para o 5º ano, então é uma disrupção. E a própria pandemia, ela se tornou uma disrupção, né, gente? Uma coisa que trouxe um rompimento muito drástico e que mudou toda a nossa lógica e tirou todo mundo aí do seu status quo. Então, a pandemia, ela trouxe a necessidade de nós desenvolvermos novas práticas educacionais, né, novas ações, né, e tirou muita gente aí do eixo, porque muitas pessoas não têm muita familiaridade com tecnologia, né, muitos professores se viram nesse desafio de não se familiarizar ou não ter conhecimento, então, de repente, teve que se adentrar esse universo tecnológico e não foi fácil, né? E eu trouxe aqui um exemplo da música para a gente pensar sobre a, as inovações sustentadas e disruptivas. Então, quem aí é mais de uma geração um pouquinho anterior vai entender bem o que eu estou falando aqui, ó, porque antes, como que nós ouvíamos música? A partir de um vinil, né? E aí foi evoluindo, nós começamos a ouvir música pela fita, que a gente rebobinava, né? Manual, às vezes colocava canetinha lá para rebobinar. Aí depois veio o CD, que foi uma tecnologia mais avançada. Então, do vinil até o CD, nós tivemos uma inovação sustentada, porque até então foram inovações que utilizaram a mesma base, tinha ali um aparelho, né, de para esse que adaptava esse material. Então eram inovações que partiam dessa base. Mas a partir que eu coloquei o Spotify, né, que é uma coisa mais contemporânea, nós começamos a ouvir música de uma forma diferente, né? Agora tem essas tecnologias aí, streaming, né? Em que a gente escuta música online. Então, a gente rompeu com esses artefatos aí, vinil, fita e DVD, e passamos a ouvir música online por esse sistema. E não só a música, né? Tem outros exemplos, por exemplo, os filmes. Nós tínhamos aí os DVDs, antes, né, era aquela fita VHS, aí depois tiveram os DVDs, aí veio a tecnologia Blu-ray, e hoje a gente assiste filme no Netflix. Então, é um sistema, antes nós tínhamos, né, que alugar aqueles vídeos, e limitava até a nossa quantidade de filmes, porque nós tínhamos que pagar, às vezes, para locar esses vídeos, tanto fitas, né, VHS, quanto DVDs. E depois, com o Netflix, a gente começou a assistir filmes, muito mais filmes, né, pagando um preço menor, e a gente teve muito mais acesso a muitos outros. Então, o Netflix, o Spotify são tecnologias de streaming e são exemplos aí de uma inovação disruptiva. Então, gente, por que eu falei disso até agora? Porque o ensino híbrido, ele é essa mistura de inovação sustentada e inovação disruptiva. Se a gente for pensar no conceito, ele é ainda mais amplo, porque o ensino híbrido, ele é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte,
por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e ou o ritmo, né? Então, ele, por algum momento, ele que vai controlar aí o tempo de estudo, o espaço que ele vai estudar, o caminho que ele vai percorrer para atingir aquele objetivo de aprendizagem que o professor vai passar para esse aluno, né? Bom, então, dentro dessa lógica da sala de aula, dessa mistura, né, da sala de aula física com o ensino online, que é o ensino híbrido, nós temos aí alguns modelos educacionais, e que é o modelo rotacional, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual aprimorado. E esses modelos rotacionais, eles têm alguns, o modelo por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Desses modelos que eu estou trazendo aqui para vocês, 3 deles são modelos sustentados. A rotação individual, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual aprimorado são modelos disruptivos, né? E por que eu trouxe esses modelos para a gente discutir aqui? Porque é importante a gente refletir sobre uma coisa, sobre uma questão. Porque quando nós retornarmos à escola, e a gente sabe que, né, acho que todos nós e os estudantes, muitos estudantes, sentem falta desse espaço da escola, né, da sala de aula física. A escola, ela não é somente um espaço de aprendizado, né? E a gente sabe que em muitos contextos isso ainda se torna maior. Porque a escola, para muitos estudantes, é um espaço de convivência, é um espaço de lazer, é um espaço de alimentação, né? A gente sabe que a escola, ela congrega todas essas funções também. E aí, no nosso retorno, nós vamos nos deparar com pessoas, tanto profissionais da escola, quanto os estudantes, que estavam com saudade desse espaço, né? Então, a escola, ela vai ter que ultrapassar, né? Acho que nós, pensando na nossa prática, ultrapassar esse modelo da aula expositiva, né? Isso não vai ser suficiente para a gente dar conta de todas as expectativas dos estudantes. E também, colegas, nós não sabemos o que vamos receber. Nós não estávamos acompanhando o desenvolvimento dos estudantes, né? Como que eles estavam estudando, o ritmo de estudo deles, quem de fato estava assistindo as videoaulas e realizando as atividades, né? Os PETs, quem que não assistiu. Então, nós não acompanhamos esse processo. Então, nós sabemos que vamos ter alunos com mais atraso, alunos mais adiantados, né? Alunos ansiosos, outros mais retraídos, enfim, nós vamos nos deparar com situações diversas, o que vai demandar de nós práticas diferenciadas, né? Que vão para além da aula expositiva. Então, às vezes, nós vamos ter que usar modelos, utilizar os espaços da nossa escola de uma forma mais dinâmica, a própria sala de aula. Então, acho que os modelos rotacionais, eles nos ajudam a pensar nessas estratégias. Porque, por vezes, eu vou ter alunos, na mesma sala de aula, eu vou ter alunos em ritmos diferentes. Então, nessa lógica, os modelos rotacionais, eles são bons. E vocês vão ver que muitos professores já utilizam esse modelo nas suas aulas. Então, o modelo rotacional, antes de eu entrar nas especificações, ele não é algo que surge pós-internet, né? Ele já existe em muitas realidades.
Então, vocês vão ver que cotação por estações, que a educação infantil, ela já usa esse modelo, né? Que tem os cantinhos de aprendizagem, em que o aluno, ora ele está brincando, enquanto o outro está na contação de história, o outro está desenvolvendo uma atividade de culinária, enfim. Nós temos diferentes grupos rotacionando ali em diferentes estratégias didáticas. Então, já é uma prática que já é utilizada. Nós vamos ver, por exemplo, que o modelo rotacional de laboratório rotacional, nós vamos ver que a gente já faz isso, né? Porque muitos professores têm a prática de dividir, enquanto metade da turma fica na sala de aula, assistindo aula e fazendo atividade, outra metade vai para o laboratório de informática. Então, a gente já utiliza. Então, o modelo rotacional, ele é algo que já existe, é uma forma de apresentar o mesmo conteúdo de diferentes formas e espaços, né? Aliando diferentes estratégias didáticas. Então, numa sala de aula, numa mesma sala de aula, a partir de um mesmo tema, eu posso, por exemplo, conciliar uma aula expositiva com trabalho escrito, um teatro, vídeos, jogos, desafios, e entre outros. Então, e hoje com o ensino híbrido, né, esse modelo rotacional, ele se torna um caminho possível para desenvolver aprendizagens, aliando sala de aula física, né, tradicional, e as experiências virtuais. Então, o primeiro categoria aí do modelo rotacional é a rotação por estações. E o que é essa rotação por estação? É uma forma de criar um circuito dentro da sala de aula, um circuito de aprendizagem dentro desse espaço da sala de aula, com atividades diferentes em cada canto, que eu falei que a educação infantil já se utiliza dessa estratégia, utiliza-se muito, né? As nossas EMEIs utilizam muito essa estratégia. Então, a partir de um tema central, os alunos, eles se desenvolvem em grupos e aí desenvolvem atividades diferentes. E o interessante é que o ensino híbrido, ao menos uma dessas atividades envolvam a tecnologia digital. Então, por exemplo, enquanto um grupo está desenvolvendo uma atividade na folha, um questionário do professor, tem um outro grupo que está assistindo um vídeo, por exemplo. Né? Então, isso é muito bom para estimular a independência, né? Porque as estações elas devem serem independentes entre si, né? Outra forma de modelo rotacional é a sala de aula invertida. E muitos de vocês já devem ter tido já contato com esse termo, porque ele é um modelo muito falado aí nesses cursos de metodologias ativas, né? Então, a sala de aula invertida, ela inverte o processo. O que é o natural? O natural é o professor trazer o conteúdo, explicar a matéria, né, geralmente em aula expositiva, e a partir disso, os alunos vão desenvolver as atividades. Então, nessa lógica da sala de aula invertida, esse processo se inverte. Então, os alunos, eles dentro de uma aprendizagem online, fora da escola, ele que vai gerar dados para o professor. Então, ele vai fazer pesquisa, ele dentro de uma lógica mais ativa, ele atuando mais no processo, ele vai fazer um estudo antes da aula, né? Ele vai fazer pesquisa, ele desenvolve hipótese, para depois ele trazer as dúvidas, né? E as contribuições dele para a aula, junto ao professor e à turma. Então, o professor ele verifica antes da aula a performance de cada aluno, para depois ele vai propor as atividades apropriadas. Então, é o aluno no centro, ele guiando todo esse processo e ele ditando o que o professor vai elaborar de estratégia pedagógica. Então, é também uma forma interessante de nós tratarmos
de nós elaborarmos, né, um ensino híbrido nesse contexto. O modelo rotacional por laboratório rotacional, que é o que eu falei para vocês, que muitos professores, eu mesmo fazia isso, de levar uma turma fica na sala de aula, tendo aula com o professor, né? Na época que eu estava na escola, geralmente era um professor eventual, ficava na sala com o grupo, enquanto eles faziam as atividades propostas por mim, e outra parte ia para o laboratório de informática, fazer uma outra atividade, ou assistir uma videoaula, ou fazer uma pesquisa, ou, né, desenvolver aí um questionário no Google Formulário, né, que é o próximo curso que vocês vão ter aí, vocês vão lidar diretamente com essas ferramentas. Então, é uma forma de você separar a turma em grupos e desenvolver atividades em diferentes espaços da escola, a partir do mesmo tema, ok? Outro modelo rotacional é a rotação individual. Esse caso é um modelo disruptivo. Por que disruptivo? Ele é um modelo que quase não é, explorado não, um modelo que é desenvolvido aqui no Brasil, porque ele rompe bastante com a forma que nós damos aula. Então, cada aluno, ele participa somente das atividades relacionadas ao seu roteiro pessoal. Então, o professor, ele vai fazer uma atividade diagnóstica, uma avaliação diagnóstica, para ver o que é a aptidão ou a dificuldade desses alunos. E a partir desse roteiro pessoal, né, que é individual, cada aluno vai fazer o seu. Então, a partir desse roteiro, é que o professor vai definir os objetivos, desenvolver as estratégias da aula, tá? Então, a rotação individual, então, se antes nos outros processos de rotação, todos os alunos passavam por todos os processos, né? Por todos os grupos, nesse caso aqui, não necessariamente. Porque às vezes, naquele grupo, vai ter um grupo de alunos desenvolvendo uma aptidão, algo que eles têm mais afinidade, enquanto outros não vão desenvolver essa atividade, porque eles estão interessados em outro assunto, ou eles têm mais dificuldade, então eles vão fazer uma atividade diferenciada. Então, por isso que a rotação individual é bem disruptiva, porque ela vai de acordo com o protagonismo do aluno, tá certo? E aí tem os outros modelos que são disruptivos, que é o caso do modelo Flex, do modelo à la carte e do modelo virtual aprimorado. Então, o modelo Flex, ele ainda é incomum no Brasil e a ênfase é no ensino online. Então, o professor ele dá uma lista de temas que o aluno ele vai ter que percorrer, né? Que o aluno vai também ter ele vai ter autonomia para desenvolver. E a partir dessa lista, ele vai criar o seu próprio ritmo. Então, esse ritmo ele é personalizado para cada aluno, né? Individual. E o professor ele fica disponível somente para tirar dúvidas. Então, cada estudante é responsável pela organização de seus estudos. A aprendizagem de uma disciplina é feita completamente no modelo online. O modelo à la carte, o estudante ele é responsável pela organização de seus estudos também, né? Ele também é um pouco parecido com o modelo Flex. Então, o aluno ele organiza seus estudos de acordo com os objetivos a atingir, né? E tem parceria com o professor. Então, pelo menos um curso é ofertado online. Nesse caso, a la carte não é totalmente online. Ele tem essa articulação ainda do presencial com o online,
Tá? Então, a aprendizagem pode ocorrer no momento e local mais adequado para o aluno, né? Então, se ele entende que ele quer fazer esse tema online, ele faz, né? E o modelo virtual aprimorado, que é um modelo muito defendido por muitos autores, né, como uma possibilidade para ser implementada, né, no retorno às aulas, que é o modelo virtual aprimorado, que é a experiência realizada por toda a escola. E o aluno ele precisa estar presente pelo menos uma vez por semana na escola. Então, o modelo virtual aprimorado, ele já envolve toda a estrutura da escola, né? E ele vai aliar experiências online com experiências presenciais, né? Então, só que essa presença do aluno na escola, ele se dá por fins específicos, né? Então, aí a questão será, que não é algo que nós vamos definir nesse curso, mas quem estará na escola e quando, né? Qual será o critério de escolha? Se vai ser por aleatório, ou por nível de dificuldade, ou por temas afins, enfim, isso daí não cabe a nós definirmos, mas o fato é que dentro desse modelo virtual aprimorado, o aluno, eles se dividem entre o online e o presencial. Muitas vezes, parte dos alunos frequenta a escola, e não todos os alunos, porque, por exemplo, dependendo de como será o ano que vem, nós vamos ter que limitar a quantidade de alunos na escola, né? Então, isso vai trazer diversas implicações de escolha, de organização, enfim. Bom, mas por que surgiu esse modelo virtual aprimorado? O modelo virtual aprimorado ele teve origem no ensino superior à distância. E surgiu nos Estados Unidos. E só que ele não supriu as demandas, não surtiu efeitos completamente positivos, porque os alunos e também os professores sentiram essa falta do ambiente e do apoio presencial. Falta desse ambiente presencial, né, e falta desse apoio do professor. Também por uma questão de isolamento, porque os estudantes ficam muito isolados, e eu acho que isso também se tornou mais vigente agora, né, essa questão, que o isolamento ele não se mostrou como algo muito bom a longo prazo, e também pela dificuldade de oportunidade de aprendizagem com os outros. Então, o ensino completamente virtual, ele traz algumas implicações. Então, foi diante dessas faltas, diante dessas demandas, é que surgiu esse modelo que alia as duas coisas, né? Então, a casa é um ambiente de instrução e conteúdo online, e a escola é um espaço de suplementação e aprofundamento presencial. Então, essa lógica é o que a maioria dos autores defendem para ser desenvolvido. Não estou dizendo que é o que vai ser, né? Estou dizendo que muitos autores defendem como essa uma forma para ser utilizada no possível retorno às aulas. Então, nesse modelo virtual aprimorado, existem sessões presenciais, né, em que a escola desenvolve os momentos presenciais, uma estrutura do curso online para todos, então é pensado em uma estrutura de um curso. Existe adaptação do tempo das atividades, escolha das atividades propostas, exige dos alunos muita disciplina e autonomia, e eu vou falar disso aqui mais à frente, porque isso requer uma reflexão maior. Possibilidade de apoio presencial, é preciso ter esse apoio, e customização dos resultados para atividades presenciais. Então,
é preciso prever, né? É preciso trazer previsões e propostas para essas atividades presenciais, certo? Então, em casa, como espaço de instrução e conteúdo online, em casa estão realizados os roteiros de estudo, plantões de dúvidas, exercícios e projetos e atividades diagnósticas. E na escola são agrupados os alunos, né, em pequenos grupos, utilizando de forma diferente os diferentes espaços da escola. A escola também é um espaço em que os estudantes vão realizar as avaliações formais, né, para avaliação do desempenho, né, para condicionar também o progresso escolar, enfim. E entrega de materiais impressos, porque a gente sabe que nem todos os estudantes têm acesso à internet em casa. Então, talvez vai ser necessário o espaço da escola também para entrega de materiais impressos, porque muitos estudantes não vão ter condições de desenvolver as suas atividades aqui no espaço de casa, né? Que é algo que a secretaria já pensou esse ano, né? Diante das nossas demandas, nós visualizamos que esse ano nós entregamos materiais impressos porque nós nos deparamos com essa realidade de que muitos alunos não têm acesso à internet. Certo, pessoal? Bom, então, pensando em alguns caminhos possíveis, né, para a gente retornar às aulas e pensando em tudo isso que nós temos aí de possibilidade e desse futuro incerto. Primeiro, né, como eu disse lá no início, que nós precisamos evitar as generalizações, porque nós temos que atuar conforme a nossa realidade. Então, se existem aí as escolas rurais, que têm as especificidades delas, né? As escolas aí que têm clientelas com muitos problemas sociais, outras escolas já têm alunos que têm mais acesso à internet, né? E tem uma outra conjuntura. Então, nós devemos atuar conforme a nossa realidade, conforme as nossas possibilidades, né? Desenvolver a docência com protagonismo, né? Então, o professor ele é fundamental nesse processo. A tecnologia, ela sozinha, não resolve todos os problemas. Então, o professor, as estratégias didáticas que o professor vai desenvolver, as ações, né? A forma com que ele vai conciliar essas ações remotas e essas ações presenciais é que vai fazer a diferença. É o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem. Então, tudo isso é o que vai fazer a diferença para essas ações darem certo. E aí, como vocês vão ver aí com os outros professores no módulo das ferramentas Google, vão ser repassados a vocês várias formas de trabalhar, né? Porque a secretaria agora, ela adquiriu o domínio, né, do Google for Education, as ferramentas G Suite. Todos os alunos e todos os estudantes têm acesso a um e-mail institucional. E a partir desse espaço virtual, que vai ser comum para todos atuarem, nós vamos poder ter acesso a uma série de ferramentas a nosso favor para esse ensino remoto. Né? Isso aí é assunto do próximo curso. Mas só adiantando que, por exemplo, no Google Sala de Aula, ou Google Classroom, nós vamos ter ali uma sala virtual em que os alunos vão poder publicar atividades, o professor pode dar feedbacks instantâneos, montar fórum de debates, de dúvidas, né? Enfim, então são muitas ações possíveis que nós vamos ter em mãos para poder, mas isso vai depender do nosso repertório de conhecimento, vai depender do nosso protagonismo, né? Da forma com que nós vamos articular essas atividades, né?
entendendo que nós temos hoje um volume grande de alunos, essas ferramentas nos ajudam a personalizar mais as nossas atividades, né? A nós termos mais, de forma mais rápida, essas informações, né, sobre os nossos alunos. Até formas de correção automática. Então, o acesso a essas ferramentas nos auxiliam a acompanhar melhor, né, esse volume grande de alunos que nós temos. Então, gente, é importante também que nós saibamos se abrir para o novo, né? Porque isso até então era uma questão de escolha, mas com a pandemia, abrir para o novo se tornou algo emergente, algo que se tornou urgente e necessário, né? Então, o que eu desenvolvia antes, esse ano eu não consegui desenvolver. Então, requer de nós não só se abrir para o novo, mas também coragem para lidar com essas novidades. Vai ser preciso também, gente, que a gente pense em criar projetos coletivos e colaborativos, né? Dentro de uma possibilidade, por exemplo, de um modelo virtual aprimorado, nós temos que desenvolver parcerias, não tem como trabalhar sozinho. Nós vamos talvez ter que desenvolver projetos entre diferentes áreas, né? Às vezes a figura do professor eventual nos auxiliando ali nas ações. Então, isso vai exigir das escolas muitos esforços colaborativos, coletivos, né? Agir conforme os nossos objetivos de aprendizagem, isso é fundamental, porque eu acho que por se tratar de algo novo e algo tão assim emblemático, a gente precisa definir isso muito bem, criar roteiros, criar estratégias, mas a gente vai falar melhor disso no nosso próximo momento, tá? Também criar estratégias para entender que criar estratégias para o ensino remoto é diferente de criar estratégias para o ensino presencial. Então, aquela didática, aquele roteiro de estudo, aquela estratégia que eu desenvolvo para o ensino presencial, muitas vezes ela não vai servir para o ensino remoto. Então, a gente tem que saber articular isso muito bem, né? Entender os limites, né? Compreender como que eu vou fazer com que esse objetivo de aprendizagem seja atingido de forma eficaz dentro dessa lógica. Como também pensar como que eu vou organizar planos de estudos para os meus alunos. Quais estratégias didáticas, recursos, formas de avaliação, como eu vou poder motivar os alunos? Eu acho que essa é uma questão muito central. Na verdade, é muito central essa questão da motivação e da autonomia. Porque esse ano, ele nos trouxe muito isso, que os alunos eles não se mostraram muito motivados dentro dessa lógica do ensino remoto. Óbvio, né, gente? Também é algo novo para todo mundo. Então, a gente vai ter que pensar em como motivar esses alunos. Como que a gente vai motivar eles a estudarem sozinhos, né? E isso vai requerer muita autonomia, né? Como que eu vou desenvolver essa autonomia que para mim eu particularmente acho isso fundamental, desenvolver essa autonomia. Por quê? Porque os alunos eles vão ter que ter liberdade com responsabilidade. Eles vão ter que saber estudar sozinhos, saber realizar seus próprios estudos, saber administrar o seu tempo, seus espaços. E isso, gente, não é algo que vai dar certo da primeira vez. Então, às vezes, nós vamos precisar testar e ter paciência e fazer todo um processo de conscientização primeiro, né? Para que ele absorva isso, para que ele se aproprie disso. Né? Então, isso é muito complicado, essa questão da motivação e da autonomia, que vai exigir muito de nós, professores. Nós precisamos também entender, e eu já disse e friso, que a tecnologia sozinha ela não é suficiente, né? Que nunca o contato
e a figura do professor se mostrou tão fundamental nesse momento aí de pandemia. Então, e outra coisa que nós vamos discutir melhor no nosso próximo curso, no nosso próximo vídeo, é que nós não podemos esquecer jamais das humanidades, que a tecnologia é importante, que ela está aí para a gente se apropriar dela para nosso favor, mas também que existem as humanidades, né? Que existem realidades difíceis, que nós devemos ter empatia, que o face a face é importante, que o lúdico é importante, que o encontro é importante e enriquecedor. E isso nós vamos discutir melhor no nosso próximo curso. E outra coisa que eu queria falar é que esse momento, né, e o ensino híbrido traz muito isso para nós, que nós vamos ter que pensar nessa personalização das aprendizagens. O que é isso? E talvez essa seja a ideia mais central dentro do ensino híbrido. Por isso que eu fecho com essa ideia. Porque hoje esse contexto se mostrou necessário e também as teorias educacionais também vêm trazendo muito isso, que o ensino e a aprendizagem, que são coisas que acontecem juntos, não existe ensino sem aprendizagem, não existe aprendizagem sem ensino, que ele deve ser individualizado, ele deve ser personalizado o máximo possível, ou seja, de acordo com as necessidades individuais de cada estudante, porque cada ser é único, né? Então, a personalização da aprendizagem traz essa ideia que nós precisamos pensar em abordagens didáticas, estratégias didáticas que trazem essa personalização o máximo possível, né? Como que eu vou atender aquelas dificuldades? Como que eu vou atender essa aptidão desse aluno? Como que eu vou conseguir atender a todos de uma forma eficaz? Então, a personalização da aprendizagem, de acordo com César Cole, ela pode ser entendida como a mais recente manifestação de abordagens pedagógicas, que propõe ajustar as atividades de ensino e aprendizagem e a ação docente às características, necessidades e interesses dos alunos. É, no entanto, uma manifestação que representa um salto qualitativo em relação às manifestações anteriores desse tipo de abordagem. Em um modelo de aprendizagem personalizado, o aluno não é apenas alguém com características que devem ser levadas em conta e com necessidades de aprendizagem que devem ser satisfeitas. É, sobretudo, alguém com voz e com capacidade reconhecida e aceita para participar a partir de suas características, aspirações e interesses na identificação de seus objetivos de aprendizagem e na definição e controle do caminho para alcançá-los. Bom, então, pessoal, é isso que eu tenho para trazer para vocês nesse momento, do curso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para nós refletirmos e pensarmos sobre as possibilidades futuras e sobre o que nos espera, né, o ano que vem. Isso é só uma introdução para nós pensarmos. E no próximo curso, no próximo momento, nós vamos ver sobre alguns aspectos importantes sobre a implementação do ensino híbrido, né? Organização de objetivos educacionais, algumas reflexões sobre o planejamento didático nesse contexto, e alguns recursos educacionais para o ensino híbrido, e também as implicações do universo midiático tecnológico dentro dessa lógica, tá? Eu aguardo todos vocês, então, para o nosso próximo curso, para a gente dialogar e refletir mais, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero ter contribuído um pouco. Um abraço para vocês e até a próxima.